Queridos, voltamos e antes de entrar no terceiro tópico da nossa lição, eu quero dizer que o melhor medicamento ainda é o arrependimento, tá bom? Terceiro tópico diz assim, sobre o inimigo, do que trata o capítulo de número 7. Fábio Júnior nos comentando todo esse tópico. Muito bem, meus irmãos, caminhando para o fim, estamos no tópico de número 3, sobre o inimigo. Vamos conhecer um pouco sobre quem era o inimigo que viria sobre Israel, qual nação. Começando do último subtópico de número 4, nós vemos que este rei que foi levantado era o rei da Babilônia, A Babilônia, uma potência da época, se tornou dominante e hegemônica no mundo de então. Nós poderíamos pensar hoje, pensando em termos de dominação global, Nós podemos pensar hoje uma nação, uma superpotência como os Estados Unidos, que tem influência no mundo inteiro. Então, a Babilônia da época era uma nação superpoderosa belicamente e economicamente. E foi esta nação que Deus usou como um instrumento para corrigir a nação de Israel, inclusive levando como cativo. O rei que à época estava dominando ou estava no poder na Babilônia era justamente o rei Nabucodonosor, muito conhecido de todos nós. Possivelmente em algum momento você já teve a oportunidade de ouvir falar sobre este rei. E o interessante é perceber justamente isso aqui. E era o que também tornava uma dificuldade para o povo de Israel compreender e aceitar as profecias que vinham em relação a eles, o juízo de Deus sobre eles. Não era concebível para o povo de Israel Deus usar um outro povo, um povo estranho a Deus, um povo que não era o povo de Deus, um povo mais ímpio na visão dos israelitas do que os próprios israelitas, para corrigi-los. Então, eles acreditavam, por eles serem o local, a terra santa, onde estava o templo, o lugar da presença de Deus. Na visão deles era inconcebível que uma nação vizinha, por mais poderosa que fosse, viria e os dominaria. Mas Deus nos mostra e nos ensina e ensinou da pior forma, por conta das práticas pecaminosas do povo de Israel, eles aprenderam, mas ensinou que o mais importante da questão geográfica e predial, o mais importante não é isso, o mais importante é a sua conduta e a sua vida diante de Deus. O local onde você habita, ou os templos onde você frequenta, eles não são suficientes para impedir um juízo de Deus sobre a sua vida e sobre a minha vida, se caso as minhas práticas não condizerem com o que é dito ali, com o que é ensinado ali, com o que a gente aprende, no nosso caso, na igreja do Senhor. Então, por mais que fosse exuberante o templo, por mais que a nação de Israel tivesse uma promessa maravilhosa em relação àquela terra, não foi o suficiente para evitar o juízo de Deus pelas suas duras práticas e ainda usando uma nação também ímpia. E então, voltando para o tópico de número 1, subtópico de número 1, sobre a vara, a expressão já floresceu a vara. Essa expressão que nós encontramos no versículo 10, o comentador ele traz uma dos sentidos possíveis e o mais lógico na visão dele, nós vamos passar aqui. Esse florescer, o florescer da vara que a ideia traz, que é o rei Nabucodonosor. Então, ele foi levantado, como essa expressão está diretamente ligada ao rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele foi levantado como vara de castigo para o povo de Israel. Deus usa esse rei, é um instrumento em suas mãos para corrigir o seu povo. Esse é o sentido mais plausível na visão do nosso comentador acerca dessa expressão. Muitas outras sentidos são dados, já ouvimos, tivemos oportunidade de ouvir, mas dentro do contexto, fazendo uma interpretação ali contextual, o sentido mais plausível para o florescer da vara, vamos dizer assim, é que isso está se relacionando ao levantar de Deus do rei Nabucodonosor, para que ele pudesse ser usado como um instrumento para castigar aquele povo que havia se afastado do Senhor. Mas no subtópico de número 2, nós vemos que o reverdecer, ou reverdeceu a soberba,
né? Então, e a ideia trazida por esta expressão é justamente que por mais que o rei Nabucodonosor havia sido levantado como um instrumento de Deus, ele não deveria abusar das atribuições que lhe foram passadas por Deus, e ele assim o fez. Ele abusou das atribuições que Deus tinha colocado para ele enquanto instrumento de castigo do próprio Deus em relação à sua nação, a nação, o povo de Israel. E por conta desse excesso, por conta desse abuso, Deus, que é o justo juiz, ele também traria as consequências para esta nação que fora levantada. Os babilônicos, o rei Nabucodonosor, eles teriam consequências, como nós vemos no decorrer da história, a queda do império, do reinado babilônico, no decorrer da história, é uma questão escatológica que nós conseguimos enxergar a queda de um reino, o levantamento de um outro reino, por conta desse abuso daquele que fora usado por Deus para uma finalidade específica. Isso também nos ensina, irmãos, isso nos ensina. Deus, ele nos coloca em nossas mãos atribuições, finalidades, coloca em nossas mãos obras a serem realizadas, mas nós, enquanto representantes de Deus, não podemos abusar naquilo para o qual nós fomos constituídos. Nós fazemos dentro do limite do que o Senhor nos atribuiu. Porque naquilo que exceder, naquilo que se constituir em abuso, Deus trará as consequências também para a nossa vida. Ele é justo, é a justa medida. Ele fará com que nós... Às vezes nós falamos, Deus trará as consequências para as nossas vidas, mas na realidade essas consequências Deus já estabeleceu como resultantes das nossas ações. Quando nós lemos a leitura bíblica em classe, Ezequiel, capítulo de número 7, e o versículo de número 3 diz bem assim: agora vem o fim sobre ti, porque enviarei sobre ti a minha ira e te julgarei conforme os teus caminhos. Então o julgamento de Deus é conforme os nossos caminhos, conforme nós procedemos diante dele. São consequências diretas das nossas ações diante dele, e não uma vontade arbitrária de Deus em relação a nós. Ele coloca os caminhos que podem ser seguidos. Nós, nos utilizando do nosso livre-arbítrio, podemos escolher caminhos que não agradam ao Senhor, mas os frutos e a colheita dessas escolhas nós colheremos certamente. Muito bem, estamos chegando aí a mais um final da nossa EBD em família e queremos aqui ler a conclusão que está bem clara e identifica uma verdade que foi discorrida na lição, que diz assim, os julgamentos divinos na história evidencia, diz que o pecado jamais ficará impune e que a única maneira de escapar da condenação é por meio, através, e não existe outra forma, por meio do arrependimento e da fé. Fé em quê? Fé naquilo que Deus diz é aquilo que verdadeiramente vai acontecer. Tem um texto bíblico que identifica isso, lá em Isaías capítulo de número 55. Ele diz assim, que os nossos pensamentos não são os dele, nem os dele os nossos, que assim como os pensamentos, desígnios deles, assim como o céu é mais alto que a terra, assim também são mais elevados, numa dimensão muito superior, além da nossa. Os nossos pensamentos e projetos estão bem abaixo dos de Deus. Mas ali Isaías diz assim, que a palavra, assim como a chuva cai do céu, rega a terra e para o céu não torna, assim é a palavra que sai da boca de Deus, seja através da Escritura, seja através de uma ministração como essa, baseada naquilo que Deus revelou, né? A palavra de Deus, ela abre-se um leque, não dá tempo de nós falar o que é palavra de Deus à luz da Bíblia, né? Paulo chegou a dizer a Timóteo, prega a palavra, quer tempo e fora de tempo. Então a palavra pregada, pautada nas Escrituras, também é a voz de Deus nos orientando, acendendo uma luz. Então ele diz, assim é a minha palavra quando sai da boca. Como a chuva cai, rega, cumpre o seu propósito, a minha palavra também vai, ela não volta para mim vazia, sem antes
cumprir, para a qual eu a designei, o Senhor dizendo na boca de Isaías, no capítulo 55, e prosperar naquilo que me apraz. Então o Senhor, Ele sempre está nos informando, nos alertando, dando a sua palavra para que as nossas decisões sejam claras, porque a Bíblia diz, lâmpada para os pés e luz para o caminho é a tua palavra. Israel não tinha desculpa então, dentro dessa linha de pensamento, Israel não tinha desculpa, não podia alegar ignorância, como você também não pode. Hoje os meios de comunicação, a mídia, é um instrumento poderoso e precioso, que transmite a vontade de Deus através da palavra de Deus, pregada, ensinada. Não podia alegar ignorância, pois o povo dispunha de Moisés, do ensino dos antigos sábios, da revelação dos profetas e do conselho dos sacerdotes. O apelo dramático de Ezequiel é um exemplo clássico da verdade. E às vezes a nossa mente humana não consegue gerar, assim como Abacuque, no capítulo 1, ele gritava violência, violência, a lei se afrouxa, o mais fraco é oprimido, e assim ele não entendia, e ele disse, até quando, Senhor, eu clamarei e o Senhor não me escutará? Até quando eu passarei? Transmitir a tua palavra e ninguém dá a menor bola, vamos colocar assim, ninguém dá atenção e o Senhor não faz nada. Aí o Senhor revela exatamente o que revelou a Ezequiel. E aí ele diz, vou fazer em teus dias algo que se te contasse, capítulo 1, versículo 5 de Abacuque, você não acreditaria. Então Deus está falando, Deus está a cada dia alertando, através de postura de muitos homens e mulheres de Deus, está acendendo uma luz, que o caminho está aí, e só existem dois, tá bom? Que Deus em Cristo te abençoe, e neste momento nós vamos dar um ponto final aqui, e estaremos orando com você e por você. Seja um apoiador desse projeto EBD em Família, tá bom? Dá um clique, curte, comenta e joga nas tuas redes sociais. Nós precisamos ser um atalaia de Deus, utilizando da melhor maneira possível aquilo que Deus nos dá como dispositivos de divulgação da sua vontade. Vamos orar então? Querido Deus, amado Pai, Tu és o nosso Deus, o Senhor de toda a terra, aquele que estabeleceu, criou, formou todas as coisas, e debaixo da Tua soberania todas as coisas são regidas, orquestradas. O Senhor estabeleceu princípios, parâmetros, Senhor, o Senhor estabeleceu leis que devam direcionar, Senhor, toda a estrutura cósmica, a estrutura humana, a humanidade, que deva. Mas diante, Senhor, de nós está a Tua palavra, a Tua vontade, o Teu desígnio, Pai, seja individual, seja comunitário, social, as Tuas leis estão aí, aquilo que o Senhor revelou através, Senhor, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, tem sido base, Senhor, para as nossas ações em todas as áreas que atuamos, Pai. Senhor, tem misericórdia, Senhor, das nossas vidas e ajuda-nos a aprender com os erros e com a teimosia de muitos, Pai, que pegaram, assim como Teus filhos, Senhor, dentro desse período de Ezequiel e os seus companheiros, Pai, a obstinação na prática do pecado, a obstinação, Senhor, a contrariar a aliança que tinham com o Senhor. Mas diante da Tua palavra nós nos arrependemos, nos convertemos e não queremos, Pai, arcar com prejuízos, com destruição, com eminentes punições, seja aqui em vida e muito mais, Senhor, na eternidade. Queremos nos alinhar e adentrar por este caminho que o Senhor nos deu a oportunidade, chamado Cristo, através do sangue precioso, e nos aliançar contigo, Pai. Ajuda este homem, esta mulher, esta criança, este jovem, esta família a servir, a honrar o Teu nome, a glorificar a Ti e a cada dia a se voltar a Ti. Pai, nós Te agradecemos por este momento a mais que o Senhor nos dá a oportunidade de transmitir a Tua palavra. Abençoa, Senhor, cada um que tem colocado no coração, Senhor, usar o seu aparelho e transmitir, Senhor, esse ensino através de compartilhamento, Pai. Assim nós oramos e cremos em nome para a glória de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo te abençoe.
Deus em Cristo abençoe a tua vida e faça você prosperar e que você possa brotar e produzir aquilo que glorifica o nome do Senhor e faz bem para você e para todos os que estão ligados a ti. Deus abençoe e até a próxima. EBD em Família, uma família para instruir a sua.